Pensando com Jesus, hoje falaremos sobre fidelidade. Fidelidade é a característica do que é fiel, respeito por alguém ou algo, igual à verdade, constância no compromisso assumido com outros. Essa palavra é bastante usada em relacionamentos de homens e mulheres, fidelidade e infidelidade. Não é este assunto que falarei hoje. Vou me fixar hoje em compromissos assumidos com outros ou comigo mesmo. Aprendemos muito cedo, dentro de nossas casas, que não devemos mentir. Nos ensinam que mentira tem pernas curtas e, se viermos a mentir, normalmente será necessário mentir novamente para sustentar a primeira mentira, e assim consecutivamente. Eu já fui um grande mentiroso, hoje sou um mentiroso em tratamento. Busco abstinência nessa área. Perdoem-me, amigos dependentes. Há vários tipos de dependência. Sei que o mais difícil da mentira é ter que usá-la para nos safar de algum problema, nos isentar de pagar o ônus de nossos erros. Quando abri meu coração para alguém sobre meu problema com mentira, essa pessoa me levou ao arrependimento, a uma decisão de não mais usar a mentira. O problema foi que, em certa ocasião da minha vida, surgiu um grande problema, criado por mim, onde se eu mentisse, poderia me eximir do problema. Vamos ao caso. Há alguns anos, administrava uma indústria de móveis sob medida, um tempo com muitos trabalhos. Nossos funcionários recebiam por tarefas. O percentual era bom, porém ninguém gostava de fazer pequenos trabalhos. E este também era um nicho bom de negócio. Procurei então alguém para fazer exatamente esse tipo de trabalho. Fui então a um estabelecimento governamental, o Cine, e lá fiz o meu pedido de um funcionário, para me ajudar a encontrar alguém para a vaga. Na mesma semana, enviaram algumas pessoas para a entrevista. Porém, não consegui acertar com nenhum deles. Um deles, com certeza, não iria contratá-lo. Qual a razão? Ele tinha 82 anos. Na semana seguinte, continuei a procurar. Da mesma forma, também não consegui acertar com ninguém. Então, nessa mesma semana, o senhor me procurou novamente. Sentou comigo e começou a contar sua história. Para resumir, ele era o arrimo de família. Com seu salário de aposentadoria, pagava o aluguel, a luz, a água e o rancho do mês. Não lhe sobrava nada. Eu fiquei sensibilizado e fiz um acerto com ele. Quando tivesse pequeno serviço, o chamaria para trabalhar. Na época, como falei, estávamos muito bem de serviço e com muitos pequenos projetos. Ele então iniciou comigo seu trabalho. Qual era meu grande medo? Uma pessoa com a idade dele não tem tanta disposição, vigor. Bem, com isso foi fácil resolver. Tínhamos auxiliares que o podiam ajudá-lo. Porém, o meu medo maior era que ele viesse a falecer dentro do meu estabelecimento. Essa pessoa trabalhou comigo 2 anos e aconteceu o que eu mais temia. Nesse dia, ele estava em pé em frente a uma furadeira vertical. Teve um AVC e caiu de costas no chão. Rapidamente chamei os bombeiros. Na época não havia SAMU. Os bombeiros chegaram, o observaram e disseram: ele está tendo um AVC. E deitaram de lado, pois ele vomitava. O colocaram na maca e, pelo que eu sei, não chegou vivo ao hospital. No hospital não tinha médico neurologista, então o levaram para Porto Alegre. Lá abriram a cabeça dele e constataram sim que havia tido um AVC. Porém, pelo fato de ele ter vindo de outra cidade, não se dispuseram a assinar o óbito. E o enviaram para o ML. Lá constataram uma batida na parte de trás da cabeça e deram como causa-morte uma paulada na cabeça. Com isso você pode imaginar onde fui parar, na sala dos delegados de polícia, para dar explicações. Isso não terminou aí. Os familiares me colocaram na Justiça do Trabalho. Como ele não tinha registro, o advogado dele pediu uma indenização de um valor exorbitante.
Busquei ajuda com um advogado para me representar. Ele ouviu a minha história e concluiu que a única forma para eu me livrar do processo era negar que essa pessoa trabalhou comigo. Afinal, que juiz iria acreditar que alguém daria emprego a um trabalhador de 84 anos? Porém, para isso, eu teria que mentir. E o compromisso que fiz. Não estaria sendo fiel com meus valores. Tudo iria por água abaixo. Um dia antes da audiência, estava em Porto Alegre. Fui fazer uma cobrança, prestava serviço a uma entidade religiosa, que cuidava de senhoras de idade. Neste tempo, tinha o hábito de escrever minhas orações. Como a pessoa que fazia o pagamento não estava, resolvi esperá-la. Então iniciei escrevendo em minha agenda, coisas para Deus resolver. Ao acabar de escrever essa frase, uma freira se aproximou e me deu um livreto e disse: abra e leia em qualquer página. Achei estranho, porém abri e li. Na verdade, nada me chamou a atenção, a não ser uma palavra que nunca tinha ouvido. A palavra era aterrado. Então ela explicou o sentido da palavra. Não fez nenhum sentido no momento, porém ela continuou falando. Nesse momento entendi que o Senhor queria me dizer algo. A freira então me disse: você deve sempre oferecer perdão às pessoas que te fazem mal. Automaticamente entendi o que ela me dizia. Disse ainda que eu deveria pôr toda a minha esperança na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Estava ficando tudo muito claro. No outro dia pela manhã, fui então até o local, o fórum, para a audiência. Ao chegar, encontrei mãe e filha sentadas, aguardando o chamado do juiz. Fui então fazer o que eu deveria fazer. Me aproximei e disse a elas que eu as perdoava pelo que estavam fazendo comigo. Ao entrarmos na presença do juiz, este pediu um tempo para analisar o processo. Olhou para seu escrivão e disse: dou indeferimento a esse processo e algo que não entendi. E o advogado de meu oponente disse ao juiz: outros juízes deixam esse detalhe para resolver depois. O juiz então se remeteu a ele e disse: disseste bem, outro juiz. Despachou o encerramento daquele processo. A questão foi que a filha que estava requerendo o processo tinha em sua identidade pai desconhecido e a mãe nenhum documento que comprovava ser esposa do falecido. Bem, este é o bônus de ser fiel. Usar a verdade, mesmo que com ela seremos prejudicados. O Senhor ama os justos. Buscamos viver segundo valores que aprendemos em nossa juventude. Fidelidade é um valor caro em nossas vidas? Pensem sobre isso com Jesus. Até o próximo vídeo.